Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula com o professor Márcio. Lembrar que a gente está trabalhando geometria analítica, circunferência. Agora estamos na nossa aula de número 28. Vamos ver os objetivos de hoje? Hoje nós temos como principal objetivo construir e resolver equações. Porém, temos que relembrar um pouquinho sobre posição relativa entre o ponto e a circunferência para que a gente nunca deixe de retomar antes de dar mais um passo. Firmar e mais um passo. Tá? Aliás, quero lembrar vocês que vocês têm os exercícios para fazerem, que vocês têm que interagir no Google Classroom com o seu professor. O professor de sala de aula, ele está lá, ele vai ajudar você, ele vai esclarecer dúvidas. Conte com isso, use essas ferramentas, não deixe de lado essa oportunidade de aprendizagem. Vamos ao início da nossa aula então, retomando posição relativa, ponto e circunferência. Muito bem, os pontos de uma circunferência estão a uma mesma distância do centro. Vamos imaginar, graficamente, uma circunferência no plano cartesiano, todos os pontos que formam essa circunferência têm a mesma distância do centro. E a essa distância nós damos o nome de raio. Raio de uma circunferência, a distância entre o centro e um ponto que a pertence. Se um ponto P do plano não pertence a essa circunferência, a distância do centro até ele é maior ou menor do que o raio. Vamos relembrar disso? Se o ponto P está aqui numa distância menor do que o raio, ele é interno à circunferência. Então, o ponto P interno, quando ele essa distância é menor do que o raio. Aqui o ponto P externo, a distância entre ele e o centro é maior do que o raio. Então, nós temos posição relativa desse ponto. E quando esse ponto pertence à circunferência, ele está na circunferência, ele é igual ao raio. Então, isso são as possibilidades de um ponto externo, interno ou pertencer à circunferência. Esse é a posição relativa desse ponto. Então, quando se conhece o raio e se deseja analisar a posição, o que eu faço? Eu comparo. Então, se eu comparo a distância e essa distância é maior que o raio, o ponto é externo. Se eu comparo a distância é interna, então ele é menor que o raio. Então veja, essas são as comparações que possibilitam você fazer uma análise, né, que aqui vem como exemplo. Vamos analisar a posição relativa deste ponto e a circunferência M. O ponto tem como coordenada negativo 2, 2, a circunferência M, x mais 1 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 9. Vamos lá. O que nós temos que primeiro fazer? A gente obtém o centro e o raio da circunferência a partir da equação reduzida. Olha lá a equação reduzida de circunferência. Ela me indica a coordenada de A, a coordenada de B. Lembrar que, como é x menos A, esse número aqui é negativo. Então, as coordenadas do centro são negativo 1, 1 e o raio 3. Por que o raio 3, professor? Porque aqui na equação reduzida é raio ao quadrado. Que número ao quadrado é 9? 3. Beleza? Então, nós já temos a informação. Agora, vamos calcular a distância do ponto até o centro. Vamos perceber essa distância e comparar com o raio. Para cálculo da distância entre os pontos, eu uso o teorema de Pitágoras adaptado à distância. Então, qual é a distância entre o ponto? Lembra lá dos nossos pontos? A, aqui está descrito, nosso ponto A e nosso ponto C de centro. Eu vou utilizar a fórmula, que nada mais é do que o Pitágoras adaptado. Como fica, então, no nosso problema? Negativo 2, que é o nosso ponto lá, A, que é o x de A, menos, lembra lá, a coordenada do centro, negativo 1. 2, positivo, que é o nosso y, menos 1. Logo, eu tenho negativo 1 ao quadrado, porque olha aqui, ó, menos 2 mais 1. Negativo 1 ao quadrado, que é 1. 3 ao quadrado, que é 9. 9 mais 1, 10. Aí eu comparo com o raio. A informação do raio é que ele é tamanho 3. Raiz de 10 é maior ou é menor do que 3? Exato não é, né? Se você extrair a raiz de 10, você vai perceber, 3,16 ela é maior que o raio. Mas você não precisa extrair a raiz. Pensa, raiz de 9 é 3. Se é raiz de 10, então ela é maior que 3, não importa qual é o valor. Se ela é maior,
do que o raio, que é 3, esse ponto está externo à circunferência. Então, analisando a informação, eu concluo que o ponto é externo, porque essa distância entre o centro é maior que o raio. Vamos relembrar então fazendo um exercício? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. O exercício é o seguinte, exercício de análise de novo. Analise a posição relativa entre o ponto E, ou E, negativo 4, negativo 1, e a circunferência M, x mais 1 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 9. Professor, você usou a mesma circunferência? Usei a mesma circunferência no exemplo, mas aqui eu usei um ponto E num outro lugar. Interno? Externo? Pertence? Você vai descobrir, daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
Muito bem, vamos à correção do exercício. Antes da correção, vamos interpretar um pouquinho qual é o que se deseja como resolução. Então, analise a posição relativa entre o ponto E a circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9. Então, eu quero saber, em relação a essa circunferência, onde está esse ponto E. Esse é o meu desejo. Como eu resolvo? O ponto E é a circunferência. Primeiro, obtemos o centro e o raio dessa circunferência. Por quê? Porque eu quero primeiro descobrir quem é o raio para comparar depois e descobrir também qual é a coordenada do centro para medir a distância entre eles, entre o ponto E e o centro. Então, da onde eu tiro essa informação? Da equação da circunferência. Então, está aqui. Essa coordenada aqui do centro, ela é o valor que eu subtraio do x. Então, x menos a coordenada. Logo, a minha coordenada é negativo 1, y menos a coordenada, logo a minha coordenada de y é negativo 1. O raio qual é, professor? Se eu tenho aqui a igualdade da equação reduzida em 9, o raio será 3, porque é a raiz de 9. Centro menos 1 e menos 1, raio 3. O que eu faço agora? Agora eu descubro a distância entre o ponto E e o centro. Depois eu comparo com o raio. Como eu descubro? Aplicando a fórmula da distância entre dois pontos. Teorema de Pitágoras. Distância entre E e C é a coordenada x do E menos a coordenada x do C ao quadrado, mais a coordenada y do E menos a coordenada y do C ao quadrado. Então, nós teremos negativo 4 mais 1, negativo 3. Negativo 1 mais 1, 0. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9 é 3. Opa! Qual era o raio dessa circunferência mesmo? O raio é 3. Mas a distância entre o ponto E e o ponto C também é 3. Exatamente isso. Isso significa que o ponto E, apesar de coordenadas distintas, ele está na circunferência. Ele pertence à circunferência. Ele é um ponto da circunferência. Beleza? A gente tinha feito dentro, fora, a relação do ponto, e a gente fez um agora de igualdade, ou seja, um ponto que pertence a essa circunferência. Bacana, né? Então, eu acho que com isso a gente abrangeu todas as possibilidades da posição relativa que começamos a aula passada. Isso é muito bom, porque aí você está preparado para qualquer exercício. Então, a gente pode entrar agora no assunto inequações. Professor, vem comigo aqui, ó. Professor, você está pensando aqui, eu tenho certeza. Esse professor acha que eu sou o quê? Maluco de sair de uma circunferência e entrar numa inequação? Aonde esse cara está misturando geometria com álgebra? Louco? Não, gente. Aqui a gente usa o aspecto da geometria para ajudar a resolver equações ou inequações. Elas se juntam aqui exatamente para isso, para trazer para você uma compreensão um pouco diferente do aspecto da circunferência e a importância dela no restante. Vamos lá. Inequação. Professor, eu não lembro nem o que é equação, você vem falar em inequação. Lembra lá? Equação, toda expressão algébrica que nela você tem uma variável, pelo menos, e uma igualdade. Isso é uma equação. E uma inequação? Inequação é uma desigualdade. Não tem o igual. O que você tem é o não igual, o maior ou o menor. Vamos lá, então. Inequação representa a desigualdade entre duas expressões matemáticas, cujo objetivo é determinar os valores das variáveis que satisfazem essa desigualdade. Então, você tem lá uma inequação com duas incógnitas, uma desigualdade. O que você quer é descobrir o valor dessas incógnitas ou dessas variáveis para poder fazer jus a essa desigualdade, ou seja, comprovar que ela existe. Uma inequação envolvendo uma circunferência admite infinitas soluções que podem ser representadas num sistema de eixos. Ou seja, uma inequação envolvendo uma circunferência, ela pode ter ou ela tem várias soluções, mas ela pode ser representada nesse sistema de eixo. O que é sistema de eixo, gente? Plano cartesiano é um sistema de eixo. Vamos à frente? Então está aqui uma representação geométrica e ao mesmo tempo vamos fazer uma análise dessa representação. Temos uma circunferência num plano
ok? Num plano, eis o plano aqui, x, como é que chama mesmo essa reta aqui na horizontal? Não é x que ela chama, esta aqui é a reta das abscissas. Ô professor, eu não lembrava mais esse nome, mas eu vim aqui para relembrar você. Então nós temos aqui, vamos analisar o que eu já vi sobre isso e o que me interessa aqui saber. Primeiro, estou vendo um ponto aqui que está numa área externa. Lembra que a gente viu posição relativa? Ele está numa área externa. Que bom. Vi um centro que me determina um raio, uma circunferência não completa, não fechada, porque o que ela representa aqui para mim? Olha o que ela representa. A solução de uma inequação. O que ela está me dizendo? Olha, a equação que define essa circunferência, em relação a esse ponto, ou em relação a ela mesma, ela está definida pela área externa, ou seja, ela é maior que zero. Ela é uma inequação. Pense assim, agora há pouco a gente viu a análise da posição relativa. Aonde está esse ponto? Ele é maior que raio ou menor que raio? Veja, a este ponto pertence uma outra equação, que não é a equação da circunferência. Quando você vai relacionar onde está esse ponto com a equação da circunferência, você tem que dizer, olha, esta equação define essa circunferência. Este ponto está na área externa. Portanto, essa circunferência, ela determina uma área menor do que está o ponto. Ou seja, a equação dessa circunferência, para que eu defina o ponto, ela tem que ser maior do que zero. O local que ele se encontra é maior do que a definição do raio. Por isso uma inequação, porque o posicionamento daquilo que você está analisando está diferente de uma igualdade. Desigualdade, inequação, igualdade, equação. Então, observação. Olha aqui, como esta equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais o raio é maior do que zero, os pontos pertencentes a essa circunferência não são soluções. Eles não são soluções. Então, tudo que está na circunferência ou para dentro dela não é solução da inequação, seria a solução da equação. Logo, neste caso, a linha é tracejada, ou seja, não existe ponto que satisfaça essa equação. Isso é só uma interpretação geométrica e algébrica ao mesmo tempo, para a gente poder se apropriar de algumas coisas sobre a inequação. Aqui, veja como está o contrário. Eu tenho uma região demarcada onde um ponto ele é interno. É uma inequação. Se esse ponto é interno, pensa, relaciona. Em relação ao raio, ele é maior ou é menor? Ah, professor, ele é menor. Então, existe uma desigualdade da relação das duas grandezas. Então, olha, x menos a ao quadrado, a equação dela, mais y menos b ao quadrado, teria como raio, mais o raio teria como comparação uma inequação, porque esse ponto pode ser dentro da circunferência ou na circunferência, ele não é externo. Então, esse ponto, para que ele esteja localizado nesta área, ele relaciona-se numa equação como menor ou igual. Só que igual, gente, é equação. Né? Então, a posição que ele está aqui é numa desigualdade. Só para a gente entender essa região de pontos. Como observação. Logo, esta equação, os pontos pertencem à circunferência, são soluções da equação. São soluções. Então, tudo que está aqui dentro são. Por isso que a linha é não tracejada. Porque eles pertencem. Tudo que está para dentro pertence à inequação. Porque a inequação fala que ela tem uma relação de desigualdade para menor. Professor, mas como é que eu vou aplicar isso? Onde eu vou aplicar isso? Por que eu vou aplicar isso? Isso é só uma visão geométrica de como seria localizada essa inequação. Aonde estaria essa inequação? Vamos em frente. Então, agora, como eu vou trabalhar essa inequação, tentando enxergar essa desigualdade? Vamos pegar aqui como um exemplo. Olha, só dando um toque para você. Esse exemplo aqui tem 2 slidezinhos. Nós vamos trabalhar esse exemplo e eu vou dar um tempo para você copiar depois que eu falar um pouquinho sobre ele, tá? Um por vez, você vai ter o tempo de copiar. Então, dá um berro aí para o teu irmão, para a tua irmã que está perto. Pega meu caderno, me traz o lápis que eu esqueci. Você vai precisar copiar, tá? E eu vou dar pouco tempo para você. Então, como exemplo do uso e de como construir essa equação. Vamos resolver graficamente a inequação de segundo grau com 2 incógnitas que aqui se apresenta. Vamos resolver graficamente.
A equação, desculpe, a inequação é a seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 5 é menor do que zero. Opa! Sabendo que para a circunferência de centro x e y qualquer, ou seja, esta circunferência, chamei de f aqui, é menor que zero, porque eu estou dizendo que ela representa uma equação que é, nesta desigualdade, ela é menor que zero. Ele se refere aos pontos internos, né? Lembra disso? Menor do que o raio, menor do que zero, pertence aos pontos internos. Então, eu vou decompor a inequação para uma estrutura algébrica da equação reduzida. Ou seja, eu pego esta inequação e decomponho para uma estrutura de equação reduzida, mas ainda permaneço como inequação. Faço a decomposição dele para isso. Muito bem. Depois a gente vai ver como eu faço a decomposição, tudo bem? Nós já fizemos isso, mas depois a gente vai ver como decompor. É um outro processo, mas vamos fazer juntos, não se preocupe com isso. Decompondo aquela inequação, trazendo da geral para a reduzida, eu começo a ter interpretações gráficas, que é o que eu quero. Muito bem. Lá eu percebo, ou aqui eu percebo, que os meus pontos da coordenada do centro da circunferência são 2 e 2. X menos A, Y menos A. Logo, a minha circunferência tem como x2, como y2. Muito bem. Eu tenho também como interpretação do que está aqui apresentado, que o raio é raiz de 3. Por quê, professor? Se eu passar numa equação daqui para lá, esse cara aqui não me representa o raio? O raio não é, como ele está do outro lado da desigualdade ou da igualdade, ele é positivo. Então, o meu raio é a raiz quadrada disto aqui. Lembram disso? Se ele é a raiz quadrada de 3, ele está aqui demonstrado. Essa raiz quadrada de 3 não importa se ela é menos que 1, mais que 1. O que importa é que a solução do nosso problema está na parte interna da circunferência. Ele está aqui dentro. Isso é uma interpretação gráfica, geométrica. Então, ó, aqui, um minutinho para copiar esse slide, eu volto, vocês vão copiar outro slide e depois continuamos. Muito bem, agora que você copiou os slides, você tem mais um padrão, uma sequência, quero que você tenha um tempinho a mais para resolver esse exercício aqui, ó. Resolva graficamente, acabamos de ver o exemplo,
a inequação de segundo grau com duas incógnitas, que aqui está. X² mais Y² menos 2x menos 2y mais 1 maior que zero. Volto em instantes para corrigir com vocês.
Muito bem, voltamos agora para a correção então. Vamos ao exercício. Resolver graficamente a inequação do segundo grau com duas incógnitas. Aqui se apresenta a inequação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 maior que zero. Vamos à correção. Lembrando vocês, eu preciso chegar na estrutura da equação reduzida da reta. Partimos de uma estrutura da equação geral para a equação reduzida. Lembra quando nós fizemos a aula passada? Você faz a decomposição, ou melhor, transforma esses quadrados que você tem em trinômios, somando valores dos dois lados, para que você encontre qual é a diferença, o quadrado da diferença que representa aquele trinômio, ou o quadrado da soma, se fosse os casos. Vamos lá. X menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 1, ou seja, quadrado do primeiro, duas vezes o quadrado do segundo, mais, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Essa estrutura de equação reduzida você já sabe fazer. Então, primeira coisa, vamos decompor e transformar a equação reduzida. A equação reduzida da nossa circunferência maior que zero. Lembrando que esse cara aqui é o raio, né? Só que ele está do lado de cá da nossa desigualdade. Vamos representá-lo? Bom, eu sei já, né? Que a solução do meu problema se encontraria naquilo que está fora da circunferência. Mas vamos olhar, vamos tentar entender como isso se representa? Nossas coordenadas aqui, para que seja negativo 1, é porque x menos a é porque o nosso a é positivo. Então, coordenada 1, coordenada 1. 1, 1. Raio qual é? Qual é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1, 1. Se eu passo para o lado de lá, extraio a raiz. 1. Portanto, a solução do nosso problema está na parte externa da circunferência. Por que está na parte externa da circunferência, professor? Como assim? Veja, ela não é o limite dela? Não é o limite da circunferência? Eu não estou falando das coisas maiores que o próprio raio? Logo, a solução está externa, por isso que ela é achurada, maior do que. A representação gráfica é isto aqui. Tudo bem? Muito bem, gente. Hoje, a gente trabalhou principalmente em equações, mas, lembrar, a gente revisou um pouquinho a posição relativa entre o ponto e a circunferência. Por que da revisão disso? Porque a estrutura da inequação que vimos, a desigualdade, ela está sinalizando para soluções fora ou dentro da circunferência, ou seja, quando o raio é maior ou quando o raio é menor que a circunferência. Espero vocês na próxima aula e não esqueçam, acessem o Google Classroom, interaja o máximo possível com seus professores. Até mais!